Olá, minha irmã! Que bom você aqui novamente. Glória a Deus pela sua vida. Eu fico muito feliz em ver você trilhar esse caminho de autoconhecimento e conhecimento do alto. Algo que fez uma diferença enorme na minha vida. Vem fazendo, porque eu costumo dizer que não é um caminho que você percorre uma vez. É um caminho que sempre nós precisamos estar revisitando, percorrendo, entendendo, perguntando e vivenciando, né? Você é muito bem-vinda aqui. Nós estamos no módulo Mentalidade de Filha, na aula passada. Eu tenho certeza que você conseguiu acessar alguns lugares aí que de repente você nem tinha plena consciência que precisava acessar, né? E glória a Deus por isso. E nós vamos continuar aqui nesse entendimento, permitindo com que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu oro, né, e peço ao Senhor para que Ele traga luz àquilo que precisa ser curado, precisa ser ressignificado aí na sua vida. E eu creio que isso já está acontecendo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a filha que tem lugar à mesa. Glória a Deus por isso. Nós vamos entender de que forma nós vamos romper com a mentalidade de rejeição, de escassez e de indignidade, né? Às vezes você fala, nossa, Andréia, rejeição. Gente, eu vou sempre falar sobre rejeição, porque é algo que muitas mulheres vivem. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais você saber, mais liberta você vai ser desse sentimento. Então, adentre. Venha para o nosso lugar secreto, venha para esse lugar curativo que o Senhor separou para nós. Porque nesta aula o Espírito Santo vai lembrar você de algo muito poderoso. Você tem lugar à mesa do Pai. Você não é uma qualquer. Você não é uma intrusa, você não é esquecida, você não precisa viver de migalhas emocionais ou espirituais. Hoje nós vamos romper com toda essa mentalidade que está te impedindo de realmente ocupar o seu lugar na mesa do seu Pai, do nosso Pai. Então nós vamos começar pelo espírito de rejeição. Você que está anotando, fica à vontade, anote. O espírito da rejeição. Nós vimos nos módulos passados, né, que o espírito da rejeição é a raiz de muitos cativeiros. Nós aprendemos isso lá no módulo Cativeiro Emocional. A rejeição é uma das dores mais profundas que uma mulher pode experimentar e carregar. Isso mesmo. Por quê? Porque ela marca, ela fere e mais ainda, ela molda os comportamentos. A mulher rejeitada, ela vive naquele patamar de aceitação. Ela vive tentando de todas as formas ser aceita. Ela também vive num limiar de comparação com as outras pessoas, com as outras situações. E muitas vezes ela é uma mulher que se isola por medo de não ser suficiente, por medo de não agradar, por medo de mais uma vez ser rejeitada. E ela também se anula. Isso é muito dolorido. Isso é muito triste de ver, né? Eu vejo nos atendimentos mulheres lindas, com potenciais altíssimos, mas que se anulam, que se ficam de fato no seu mundo por medo do que os outros vão pensar, por medo do que o outro vai falar, por medo de não ser aceita. Porque funciona basicamente assim, ó. O sentimento de rejeição, ele é tão dolorido, mas tão dolorido, que de uma forma inconsciente, tá? Muitas vezes a pessoa nem tem essa dimensão de fato que está vivendo, porque de forma inconsciente, ela, na forma de se proteger, ela prefere ficar na dela. Ela prefere não dar a sua opinião. Ela prefere não estar de fato presente. Porque é tão dolorido para ela ser rejeitada, que na iminência de viver aquilo novamente, ela fala não. Para eu não ter que viver isso, eu simplesmente não dou minha opinião, eu simplesmente não me posiciono, eu simplesmente me isolo dentro desse contexto, porque eu não quero viver aquela dor que um dia eu vivi. Meu Deus, é forte, né?
Faz sentido aí pra você? Mas a verdade é que filhas não são rejeitadas, porque filhas têm um lugar garantido na mesa do Pai. Deus não nos convida para ficar do lado de fora, mas para sentarmos à mesa com Ele. Ei, minha irmã, você tem um convite nesse dia de hoje. Vem se assentar à mesa do Pai. Tem um lugar lá para você. Tem um lugar para você que é filha amada. Ocupe o seu lugar. Porque o banquete está preparado para as filhas. Na parábola do filho pródigo, né, lá em Lucas 15, nós vemos 2 tipos de mentalidade. O filho mais novo, que se achava indigno de voltar, e o filho mais velho, que mesmo dentro de casa não desfrutava da intimidade com o pai. Você já deve ter ouvido falar nesta parábola. Quantas vezes nós somos como eles? Ou não nos achamos dignas de pertencer à mesa do Pai, né? Ou nos achamos pecadoras demais para sermos filhas. Nossa, eu faço tanta coisa errada, eu peco tanto, então eu não sou digna de ser chamada de filha e de muito menos ocupar o lugar de filha. Você já pensou assim, né? Eu já. Ou nós nos sentimos esquecidas, abandonadas, mesmo servindo há tanto tempo. Mesmo estando num contexto de casa. Meu Deus, isso é tão forte. Dentro de casa, estando ali naquele contexto familiar, estando ali naquele contexto de unidade, há muito tempo, e não nos sentimos pertencentes. Estamos ali, mas é como se não tivéssemos. Mas o pai da parábola, ele representa Deus. E sua atitude é muito clara. Presta atenção. Tragam a mulher. Tragam a esta mulher. Traga a esta minha filha roupa. Coloquem o anel no dedo. Vamos fazer um banquete. Uau! Deus não quer te tolerar. Ele quer te celebrar. Você tem um lugar. Você é honrada. Você é bem-vinda. Você está ali inserida no banquete do Senhor. Por isso, minha amada irmã, é necessário rompermos com esta mentalidade de rejeição e também de escassez. A mulher que tem mentalidade de orfandade, ela vive com medo de faltar. Ela tem esse medo. Ela acha que precisa competir, ela acha que ela merece, e de fato merece, mas não nesse contexto exagerado. E ela acha que ela precisa conquistar tudo com muito esforço. Na mentalidade de escassez dela, é tudo muito difícil. Tá vendo? A vida é dura. Tá vendo? Eu só consigo isso se eu trabalhar muito. Tá vendo? Se eu não fizer isso assim, vai me faltar algo. A mentalidade desta mulher é uma mentalidade de escassez. Tá sempre faltando. Ela nunca olha para aquilo que ela tem. Ela sempre olha para aquilo que lhe falta. Mas filhas, elas sabem que o pai é dono de tudo. Ele supre, ele cuida e ele honra. A filha, ela jamais ela mendiga amor, atenção e provisão. Filhas não fazem isso. Por quê? Porque ela vive na abundância da presença e do cuidado de Deus. Às vezes, não é nenhuma abundância que os seus olhos naturais conseguem presenciar, mas é uma abundância espiritual. Eu não sei se você já experimentou algo parecido com o que eu vou te falar agora. Você já viveu em algum momento da sua vida em que as situações ao seu redor parecia tudo muito difícil? Parecia que ia desabar. Tudo estava dando errado. A palavra é essa, nada estava dando certo, estava tudo desmoronando. Eu tenho certeza que você já viveu.
Mas você já experimentou, mesmo diante desse contexto que os seus olhos veem, de uma graça do Senhor e de um sentimento, de uma sensação que por mais que tudo ao redor estivesse falando que ia dar errado, estivesse de fato dando errado, você experimentasse uma paz, um zelo, um cuidado? Minha irmã, se você não experimentou, eu oro para que você experimente. Porque olha, as situações externas da nossa vida, elas mudam. Hoje tá bom, amanhã pode não estar tão bom. Mas o que não pode mudar é a certeza de que Deus, Ele cuida das suas filhas. Por isso esse módulo, mentalidade de filha. Porque a partir do momento que você fazer isso aqui, ó, virar uma chavinha aqui na sua mentalidade e deixar de ter uma mentalidade de órfã, de esquecida, de vítima e passar a assumir essa mentalidade de filha, ei, deixa eu te falar algo. As situações ao seu externo não vão moldar mais o seu comportamento. Pode estar acontecendo o que tiver. A filha, ela vai olhar, ela vai reconhecer que o cenário não está dos melhores, mas que ela tem um pai capaz de suprir, mesmo nos dias de adversidade. Fez sentido aí pra você? E isso muda totalmente o jogo. E eu quero convidar você a fazer uma atividade prática de declarações de identidade. Andréia, mas só essas declarações já vão assim mudar a minha mentalidade? Não, mas essas declarações vão te ajudar de uma forma inconsciente a se colocar neste lugar de filha que você é. Morte e vida está no poder da língua. Então nós vamos fazer essas declarações profeticamente, para que você comece a se colocar nesse lugar, nessa condição de filha. Vamos lá? Você precisa ouvir essa declaração que você vai dizer. Fale comigo. Eu tenho um lugar à mesa. Eu não preciso competir com ninguém. Eu sou aceita. O Pai me ama como eu sou. A mesa do banquete está posta e o meu lugar está reservado. Meu Deus, que forte! Respire bem fundo e ainda com os olhos fechados você vai visualizar essa mesa. Visualize uma mesa bem bonita. Vou organizar esse cenário aqui para você. Imagine uma mesa bem bonita, com uma toalha branca, muito linda, cheia de banquetes, de flores, de comidas, de manjares. Imagine o seu lugar ali. Aquela cadeira vazia. Tem uma cadeira vazia nessa mesa. E essa cadeira é a sua cadeira. E Deus te chama pelo nome. Andréia, e sorri ao te ver chegando. Andréia, filha amada, venha ocupar o seu lugar. Eu estava te esperando. A mesa do banquete está posta. E o seu lugar está reservado. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero te convidar nesse momento a orar comigo esta oração que vai te libertar de toda rejeição, porque eu creio em nome de Jesus. Eu quero que você fale em voz audível. Pode se manter com os olhos fechados. Declare esta oração. Pai, hoje eu reconheço que por muito tempo eu vivi como se não tivesse lugar. Me comparei, me escondi, me senti rejeitada, mas agora eu recebo a verdade. O Senhor me quer à mesa. Eu não sou um erro, eu não sou um fardo, eu sou filha. Liberta-me da mentalidade de escassez.
de competição e de rejeição. Cura, Paizinho, o meu coração e me ensina a descansar no teu amor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por esse tempo. Hoje, minha irmã, você deu mais um passo rumo à sua cura emocional. E nós vamos continuar juntas nas próximas aulas. E que o Espírito Santo continue te lembrando que você tem um lugar à mesa. Um beijo no seu coração e até daqui a pouco.